Seminário no ar, curso bíblico sobre Deus e as Nações. Aula número 26, influenciando pelo exemplo. Eu gostaria que você entendesse bem claro o que Deus espera de você com relação ao seu testemunho entre as nações. Deus espera de você não somente que você creia nele. Isso é uma mera questão de obrigação. Crer em Deus, todos deveriam crer. Não há mérito em crer em Deus. É uma questão de obrigação, de reconhecimento do que é fato, do que é verdade. Deus é Deus. O fato de reconhecer a Deus é uma questão de obrigação, como você deve reconhecer a existência de uma parede à sua frente. Não adianta negar, porque a parede aí está. O fato de se negar a existência de Deus demonstra nada mais do que ignorância. Aquele que nega a existência de Deus está arranjando sarna para se coçar, problema para si. Ele terá que criar tantos ídolos a mais, ele terá que criar tantas razões, motivos, que a vida se tornará muito mais complexa para ele, pelo simples fato de ele não crer em Deus, que é uma evidência. O fato de crer em Deus não tem mérito algum. Você pensa que pelo fato de você ter muita fé, isso está agradando a Deus? Fé no sentido de acreditar? Não, de forma alguma. É uma mera questão de obrigação. Mais ainda, o fato de você aceitar a Jesus, também isso não está valendo mérito algum. Aceitar a Jesus, crer que Jesus morreu no lugar de todos nós, também isso não está agradando a Deus. Não é isto propriamente que agrada a Deus. Deus espera ainda mais de você. Deus espera que você testemunhe pelo seu exemplo. Aí sim, a sua fé já terá se tornado em obras, em testemunho, em fruto. Isto sim é o que agrada a Deus. Deus espera de você que você manifeste algum fruto, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pelas suas boas obras. Isto é que eu gostaria que você entendesse. O que Deus espera de você, antes de tudo, é que você dê um bom exemplo. Jesus vivendo em você, o seu exemplo certamente será poderoso. O seu exemplo influenciará as pessoas. O seu exemplo contribuirá para melhorar o relacionamento entre a vizinhança, melhorar o relacionamento no seu trabalho, em seu meio ambiente. E contribuirá para abençoar a nação. O exemplo é, digamos assim, a primeira obra que Deus espera de você. Muito antes de uma pregação louca por aí afora, como muitos fazem. Botam a Bíblia debaixo do braço e saem falando aí para todos os lados aquilo que está no seu coração, aquilo que eles creem que é o Evangelho. Muitos estão fazendo isto, pensando que estão agradando a Deus. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, eles estão pensando que é colocar a Bíblia debaixo do braço e falar. Enquanto seus filhos estão fazendo coisas erradas, a sua mulher está ocupada com as novelas da televisão, ele está na rua, pregando, achando que está fazendo uma grande coisa para Deus. Completamente errado. Está devendo dinheiro, está com a vida dando mau testemunho para com os vizinhos, escandalizando os parentes, sem necessidade. Porque não é isto que Deus está querendo, que você coloque a Bíblia debaixo do braço e saia aí falando de qualquer maneira. Deus espera que o seu exemplo seja convincente. Deus espera que o seu exemplo seja impressionante. Que o seu exemplo influencie as pessoas, ainda que elas não creiam em Deus, ainda que elas não queiram seguir o mesmo caminho seu, pelo menos que elas reconheçam que o seu testemunho é coerente, que o seu testemunho é verdadeiro. Elas podem não crer, não aceitar, não concordar, mas terão que reconhecer, porque aquele que é um discípulo de Jesus Cristo tem a imagem do seu mestre. A imagem de Jesus Cristo se manifesta na vida de seus discípulos. Seus discípulos expressam a característica fundamental da natureza de Jesus. Os discípulos de Jesus têm uma semelhança com Jesus. Será isto que acontece em você? Será isto que o mundo vê naqueles que pregam o Evangelho? Será isto que o mundo vê naqueles que são obreiros nas igrejas?
Antes de tudo, para que seja obreiro, para que pregue o evangelho, para que faça alguma coisa que seja aceita por Deus, é necessário que se tenha vida, uma vida convincente, uma vida coerente nos caminhos de Deus. É necessário que tenha uma vida de testemunho. Isto sim, Deus espera de você. Vamos ler o que o próprio Jesus falou quando estava ensinando os seus discípulos no início do seu ministério. Mateus relata dessa forma: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Isto sim, Deus espera de você, primeiro, que a sua vida seja uma vida obediente ao Senhor. Em segundo lugar, que a sua vida esteja em comunhão com o corpo, ou seja, em comunhão com os outros que pertencem a Deus. Aí sim, formando um corpo, em coletividade, você estará sendo um exemplo para o mundo, como uma cidade edificada sobre o monte. É isto que Deus espera da igreja, que Deus espera de todos aqueles que querem servir a Ele, que em primeiro lugar o seu testemunho seja coerente. Mas, naturalmente, não é isto que nós vemos, não é isto que você vê. Então, o que fazer? Continuar de qualquer maneira? Não. Parar com toda atividade que não está centralizada em Jesus Cristo e no exemplo de uma vida que expressa a imagem de Jesus e começar a consertar a vida. Como? Reconhecendo os erros, consertando a sua vida com Deus, consertando a sua vida em relação a dos seus irmãos, enfim, havendo um conserto generalizado, para que as coisas erradas sejam acertadas e, por fim, o seu exemplo possa ser válido. Assim, o seu exemplo será um testemunho de Jesus Cristo. O seu exemplo será uma luz a brilhar neste mundo. O seu exemplo será sal para esta terra e luz para o mundo. Porém, há muitas pessoas que pregam isto. Eu não quero ser mais uma a pregar, eu quero simplesmente dizer o seguinte: se você não prega pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, então para com todas as outras atividades. Não adianta fazer vigílias, jejuns, pregações, cultos ao ar livre, não adianta assistir 50 reuniões em uma semana só, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo cheio com reuniões, nada disso tem valor. Nem para Deus e nem para o seu testemunho. Para com tudo isto, se você quer realmente agradar ao Senhor, e reconsidere o seu exemplo, o seu testemunho de vida em família. Aí sim, você estará em condições de fazer algo para Deus. Mas eu creio que muitos não querem esta palavra. Não é que eles não reconheçam, é que eles não querem, porque a sua vida está tão incoerente. É uma vida tão hipócrita, artificial, o seu relacionamento para com a família é tão deprimente que eles teriam que reconhecer que são nada. Teriam que descer da posição de obreiros e de pregadores para serem principiantes. E eles, como são soberbos, não querem reconhecer isto. Então continuam a pregar da mesma maneira um evangelho vazio. É lata d'água que faz barulho, que está vazia, não tem água nenhuma, não tem poder de Deus algum. Não tem nada que testemunhe de Jesus. São palavras ocas, palavras religiosas, palavras vazias, palavras de um evangelho artificial, um evangelho destituído de poder. Deus espera, em primeiro lugar, então, que você exemplifique pelo seu testemunho. Isso é o que eu quero que você entenda. A igreja do Senhor Jesus não precisa que seja grande em número. E eu quero desfazer um mito, uma idolatria, que se chama a numerolatria. Há muitos em nossos dias evangélicos que estão criticando os católicos por causa da idolatria, mas eles mesmos são os maiores idólatras. Idolatram o número. Há igrejas muito organizadas em que só se vê estatística. Vida espiritual não se vê. Vida santificada não se vê. Só se vê estatística. São tantas reuniões realizadas,
tantas decisões, tantas vidas consagradas, tantos batismos, tantas pregações feitas, tantas pessoas decididas para o seminário, enfim, o que se vê são números. Ora, Deus não espera que nós atinjamos o mundo com números, Deus espera que nós atinjamos com exemplo. Está escrito isso em Filipenses, no capítulo 2, versículos 15 e 16, foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu, que Deus espera da sua igreja, que Deus espera de nós. Veja o que está escrito, para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Você é assim? Aqueles que estão com você estão dessa maneira, irrepreensíveis e inculpáveis? Se não é assim, para com toda atividade, que nada disso agrada a Deus. É religiosidade vazia, vã. E Deus espera que sejamos irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, no meio da qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Isto sim é o que Deus espera de nós, um testemunho irrepreensível neste mundo. E eu quero mostrar a você, pela Bíblia, que o exemplo vale mais do que a pregação, mais do que a quantidade. Hoje em dia, as igrejas pequenas são mal vistas. Os políticos não querem visitar as igrejas pequenas, só querem as grandes. As grandes é que têm votos, maior número de votos. Os grandes pregadores não querem visitar as pequenas igrejas, não querem pregar nas congregações, só querem pregar nas igrejas mais numerosas. Os grandes corais, os grandes shows de música evangélica não vão para as igrejas pequenas, vão para as grandes. Enfim, está parecendo que todos os rios concorrem para as grandes igrejas, como se isto fosse o modelo ideal. Os governadores, prefeitos, quando visitam as grandes igrejas. Os pastores mais respeitáveis não são os mais espirituais. Os pastores mais exaltados e glorificados não são os pastores que têm a vida mais exemplar, são os pastores das maiores igrejas. O número, então, influencia mais em nosso meio do que qualquer outra coisa. Mas Deus não espera que o número seja alguma coisa. Você, se quiser se gloriar no número, dizer que a sua denominação tem maior número de membros do Brasil, que a sua denominação é a mais organizada, a que mais trabalha, isso não vale nada para Deus. Deus quer saber se você está sendo, junto com a sua igreja, um exemplo, uma luz perfeita. Eu pergunto, você pode ser exemplo de santidade, de espiritualidade para aqueles que estão ao seu redor? Ainda que a igreja tenha 5 membros, um pequeno grupo que se reúne num bairro afastado, mas sejam 5 discípulos santos, servos de Jesus Cristo, Deus os tomará e os fará um exemplo para aquela comunidade, de tal maneira que todos ficarão estatelados, pasmados ante o testemunho desses 5 irmãos, muito mais do que 500 assistentes de reunião de igreja, de uma grande igreja que não serve para nada, só para fazer política e para fazer barulho, campanhas e mais campanhas e reuniões e cruzadas e mais não sei o que não servem para nada, não dão exemplo algum, pelo contrário, só espantam aquelas pessoas do mundo que querem ver o verdadeiro evangelho nos crentes, estão procurando ver. Isto Deus espera de nós. A igreja primitiva deu um grande testemunho, mas não foi dessa maneira, agradando ao mundo ao seu redor, aos políticos e agradando as pessoas para influenciar quantidade. Foi por um exemplo. Eles não tinham compromisso com quantidade, eles tinham compromisso com exemplo. Deus espera que o seu exemplo influencie. O exemplo é muito mais importante do que a quantidade. Nós não vamos influenciar o Brasil com quantidade. O povo evangélico no Brasil é insignificante, mas pelo exemplo, nós podemos ser luz para este mundo, mas é um exemplo que eu não vejo. Eu espero um dia ver, e por isso eu conto com você, com as suas orações. Deus conta com você, para que um dia esse exemplo possa influenciar o Brasil. Exemplo que até agora nós não vemos. Nós vemos uma ênfase nos números, e números que são insignificantes em termos de Brasil. Então que Deus abençoe e lhe conceda compreensão de que sem exemplo não adianta fazer campanha nenhuma. Nada mais é significativo sem que você esteja com a vida no altar e aqueles que estão com você seja uma igreja exemplo, modelo de vida que se deve seguir. Amém.